Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Football. Seguinte pessoal, a gente vai falar hoje sobre a Champions League e principalmente sobre as dificuldades de análise que a gente pode ter com ela, tá? E nesse cenário eu vou utilizar a Champions do ano passado como modelo para a gente poder analisar, trocar uma ideia, ter um pouco mais de perspectiva acerca disso, tá? Então vamos lá revisitar essa competição de 2021-2022, onde a gente teve um grande confronto entre Manchester City e Real Madrid, né? Esse talvez foi o grande confronto, muito mais emocionante até mesmo do que a final, então eu vou utilizar ele como case aqui para a gente poder trocar uma ideia. Primeira parte que eu acho importante, a gente está observando aqui a análise que tradicionalmente a gente faz, que é o mandante e o visitante. Então eu vou dar um passo para trás para a gente poder avançar depois nessa lógica. Vamos lá e colocar o seguinte. Imagina que eu coloque todos os dados, tanto de Manchester City quanto de Real Madrid, independente do mando de campo, tá? A gente passaria a ter essa lógica que está aqui. Então, duas equipes muito parecidas, muito parelhas, de um Manchester City com mais posse da bola, com o Real Madrid com mais probabilidade de fazer gol. Então, assim, tudo que a gente estava vendo nos jogos, se a gente for colocar como um perfil da equipe, perfil único da equipe, a gente consegue observar nos números. Esse é o primeiro ponto e mais importante. Então, ali, as informações estão ali contidas. Primeiro ponto. Segundo, a gente pode descer um nível, voltar para aquele nível original, que é justamente eu colocar o mando de campo. Então, eu pegar só os dados em que o City é mandante e só os dados que o Real Madrid é visitante. Então, percebam que era um cenário muito igual, o mando de campo dá uma distanciada. Então, agora, basicamente, seria uma vantagem para a equipe do Manchester City, né? E aí, é claro, é aquilo que a gente vem falando ao longo dos vídeos aqui no canal. Quando a gente coloca esses cenários diferentes produzem no jogo um padrão de início dele, ou seja, como que se dá esse início de jogo e quais são as possibilidades, ou a maior possibilidade nesse cenário. Se ocorre algum evento ao longo do jogo, a gente já falou isso da questão do Google, né, daquela roubadinha que o Google dá, e a roubadinha é só uma expressão mais forte, só para deixar mais polêmico o vídeo, mas o Google ele vai ajustando a probabilidade conforme o jogo vai acontecendo. Se a gente fizesse isso, uma hora a gente acerta. A gente vai ajustando até o evento mais próximo do final, e quanto mais próximo do final, maior a sua taxa de precisão. Tá? Basicamente é isso. Então, se a gente fosse partir daquele jogo que a gente viu entre City e Real Madrid, a gente poderia ir ajustando ao longo do tempo todas aquelas variáveis e isso ia dar um grau de predição maior no final. Tá? Isso seria possível da gente calcular. Onde está o grande ponto? Que se a gente jogar fora essa questão, né, de casa e fora, e for colocar só as partidas contra os grandes, ou seja, eu estou excluindo a partida, por exemplo, do Real Madrid contra uma equipe que foi eliminada na primeira fase. Estou excluindo a partida do City contra uma equipe que foi eliminada na primeira fase. Colocar grande contra grande, a gente volta a ter um equilíbrio muito forte, né? Então, perceba, agora eu não estou mais olhando de novo para mando de campo, eu estou olhando simplesmente para esse cenário de enfrentamento entre os grandes e, novamente, a gente volta a encurtar a distância entre City e Real Madrid. Tá? Poxa, Thiago, mas esse não foi o cenário que a gente viu, né? O cenário que a gente viu foi de fato, ter o mando de campo. Então, eu poderia juntar os dois. Ou seja, o City jogando contra os grandes versus o Real Madrid jogando contra os grandes, sendo o City o mandante e o Real Madrid o visitante. Eu posso colocar duas camadas. Nessa segunda camada, aí a maior vantagem que a gente vê do City. O Real Madrid não vai tão bem assim e o City vai muito bem. Ah, Iago, então isso quer dizer que o City passaria? Não, isso quer dizer que o City provavelmente venceria na Inglaterra. O que aconteceu? O City venceu na Inglaterra. Né? Se a gente for lembrar o jogo em si, né? City e Real Madrid, eu estou tentando recordar aqui quanto foi o exato, mas houve uma vitória e, se não me falha a memória, o intervalo de gols, né, eu vou colocar assim,
foi exatamente esse, né? Se a gente fosse olhar aqui, City Real Madrid, isso mesmo, o City vence o Real Madrid por um gol de diferença. Então, assim, a gente não estaria longe dessa observação, dessa predição, digamos assim, apesar do nome ser ruim, a gente não estaria longe dessa predição. Foi um 4-3, ou seja, um gol de diferença para o Manchester City. Tá? Outro jogo que a gente poderia ter observado seria City e Real Madrid. City e Real Madrid foi 3-1 para o Real Madrid, somando, né, a prorrogação ao jogo normal. Né? Então foi 2-1 no jogo nos 90 minutos, mais 1-0 na prorrogação. Né? Então, se a gente fizesse o inverso, ou seja, eu vou colocar o Real Madrid como mandante e o City como visitante. Né? A gente vai inverter um pouco essas lógicas aqui e a gente vai ver que, de novo, né, se a gente for aprofundar dessa mesma forma, agora o inverso estaria aqui presente. Né? Dentro das análises, um cenário mais provável seria o Real Madrid vencer por um gol de diferença. Então, assim, a gente observando tudo isso, o que isso apresenta para a gente? Isso apresenta algumas coisas. Isso apresenta uma dificuldade de analisar por diferentes recortes de tempo. Né? Quanto mais próximo do final da competição, mais acerto você tende a ter. Quanto mais longe, quanto mais próximo do começo da competição, mais erros de previsão você tende a ter. Isso é normal, isso é natural. Tá? Basicamente, a gente vai treinando o sistema a ler o jogo de uma maneira mais próxima da realidade, e isso vai acontecendo. Você vai ter mais grau de erro no começo e mais acerto no final. Né? Como a gente está falando de uma semifinal, a gente tem quase todos os jogos ali embutidos nessa planilha até você chegar nessa semifinal. Então, assim, percebam como é muito complicado observar tudo isso ao mesmo tempo. Né? E escolher o nível, porque você pode estar olhando ali no caso, por exemplo, Real Madrid e Manchester City, você olha, por exemplo, casa e fora, né? O famoso mando de campo. Se você olhar um mando de campo, você sempre vai ter essa resposta do mando de campo. E quando é campo neutro, uma final, como que você faz? Você coloca todo mundo na mesma barca, você faz ele 2 vezes, tira uma média dele casa e fora para a gente falar como que vai ser. Então, assim, são cenários que a gente vai trabalhando e vai tentando ajustar. Né? E isso, obviamente, vai apresentar dificuldades. Além disso, o que vai dificultar muito a análise, principalmente dos segundos jogos? O primeiro jogo. Né? O fato de, por exemplo, começar 1-0 ou com um gol de vantagem para a equipe do Manchester City modifica a forma de comportamento da equipe do Real Madrid. O fato de começar 1-0 e, por exemplo, a prorrogação começar com o Real Madrid tendo acabado de empatar o jogo, assim, né, capaz de empatar a disputa, modifica a forma como o City vai observar o jogo, como o City vai reagir ao jogo. E tudo isso são variáveis que a gente não controla a ponto de partida. O que a gente controla é, se o jogo começasse 0-0, 11 contra 11, seria assim. Não começando 0-0, começando já com algum placar herdado do jogo anterior, também vai dificultar. Iago, isso só acontece na Champions, como você está colocando? Não necessariamente. Quando a gente começa a caracterizar os níveis na tabela Brasileirão, La Liga, Premier, qualquer outro, também o histórico vai pesando também. Né? Quantas vezes a gente já não ouviu o atleta falar, poxa, o clima está ruim, a sequência de resultados está atrapalhando a gente, e é justamente isso. Você vai criando pressões extras ao jogo em si, as interações que você tem que tomar a responsabilidade naquele momento, e aquilo vai te sobrecarregando alguns pontos. Então, isso o número não vai conseguir prever, antecipar. Mas o que vai acontecer é você ter um cenário de ponto de partida para você entender quais são as suas possíveis intervenções como treinador, ou pelo menos você entender para onde vai o jogo como analista. Tá bom? Então essa é a reflexão do dia de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e, é claro, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu!